Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos falar sobre alguns dos principais erros na higiene ocupacional. Então, bora começar pela má seleção e uso dos equipamentos de avaliação ambiental. Então, o primeiro ponto é isso. As pessoas, às vezes, compram o equipamento sem uma especificação adequada. Então, não adianta de nada você ter o equipamento, só que ele não está com a especificação, não tem a precisão, ele não é o equipamento correto para a sua avaliação. E também o uso, né? Então, você comprou o equipamento adequado, de ponta, melhor do mercado, porém, você configurou o equipamento totalmente de forma equivocada. Não adianta de nada também. Então, esse é um problema sério que acontece, infelizmente, com frequência. O segundo é a falta de identificação dos perigos. Então, na tua empresa, estamos falando de higiene ocupacional, né? Então, riscos físicos, químicos e biológicos. Você não faz a identificação correta de todos os perigos. Não é nem correta, é comum não fazer de todos. Fica faltando, principalmente da parte química, é comum não identificar todos os agentes químicos. Então, esse é um problemaço. E, como consequência de não ter a identificação do perigo, não tem a avaliação do risco. Ou seja, você não consegue saber se aquele risco, se aquele perigo tem um risco muito elevado ou pouco elevado. Não é feito esse levantamento. O que mais que é comum? Não manter registros adequados. Então, você faz a avaliação, mas o registro, ou seja, lá no papel, ou seja no computador, não é feito de forma adequada. Você não tem esse registro e não tem também como acompanhar, já que você não está registrando de forma adequada. Mais um ponto importante: não envolver os demais funcionários, trabalhadores da sua empresa. Então, na hora que você está fazendo a identificação de perigo, percebe que quem entende mais do processo, e todo mundo sabe disso, é o trabalhador. Então, você deveria envolver o trabalhador nessa identificação. Tá? Então, é muito comum também esquecer. Eu sou o cara, eu sei tudo, não preciso do trabalhador. Lógico, eu preciso. O que mais? Não considerar as necessidades individuais. Então, quando eu faço a avaliação, lógico, eu tenho que considerar aquele valor lá, o limite de exposição para a maioria, mas eu tenho que considerar também que eu tenho pessoas na minha empresa que têm uma suscetibilidade diferente. Então tem que ter um acompanhamento. E aí não vai depender só do setor de segurança, vai depender do setor de saúde também. E como a gente está falando de gestão e higiene ocupacional, tem que ter essa proximidade, né, do setor de saúde com o setor de segurança. Outro ponto, não envolver a alta administração. Não adianta de nada você fazer a avaliação, digamos, identificamos os perigos, conversamos com os trabalhadores, fizemos a correta avaliação de risco, com os equipamentos adequados, com a metodologia de avaliação correta, mas não tem grana. Por quê? Porque a gente não envolveu a alta administração. Se a alta administração não fizer parte desse processo de gestão, a gente justamente não vai ter como priorizar. Olha, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tá? Então, essa falta do gestor, né, da direção geral, acaba com toda a gestão de segurança do trabalho, não só de higiene, de tudo mesmo. Outro ponto importantíssimo, ignorar as mudanças no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter uma gestão de mudanças. Toda vez que ocorre uma mudança, o setor de segurança deveria ser informado. Um exemplo bem simples, que eu acho que até usei em outros vídeos, mas dá para explicar bem. Imagina que você usa o thinner de uma determinada empresa. Tá? Thinner, lá, solvente de uma determinada empresa. E agora, o compras viu que tem thinner de uma outra empresa que está mais barato e resolveu comprar. E não avisou. Tá? É thinner igualzinho. Não é. A composição não necessariamente será a mesma, as concentrações são diferentes. Já estragou tudo. Então, essa gestão de mudança tem que ser feita o tempo todo. A gente tem que entender o que está acontecendo, quais são os novos agentes. Então, esse acompanhamento é difícil, mas precisa ser feito. Não considerar as condições de trabalho em regime de turno ou noturno. Então, eu vejo muito isso. A pessoa faz a avaliação do primeiro turno, a avaliação ambiental do primeiro turno, e considera assim, segundo turno é igual, terceiro turno é igual também.
Não é não. Não necessariamente será. Pode ser melhor, mas pode ser pior. Eu preciso ter uma avaliação. Então eu fiz uma avaliação quantitativa pela manhã e eu só faço replicar para tarde e noite, para o segundo, terceiro turno. Não. Eu não posso fazer isso de cara. Eu preciso fazer uma avaliação. Mesmo que seja qualitativa, eu tenho que reavaliar. Não envolver os contratados ou terceirizados. Na hora que eu tenho trabalhadores terceirizados na minha empresa, eu também tenho que considerar. Porque tudo bem, eu estou fazendo todo acompanhamento para os meus trabalhadores. Os terceirizados que se virem. Não pode ser assim. Porque os terceirizados também são responsabilidade. Se der bronca, no final das contas, a tua empresa paga o pato também. Então tem que fazer parte do processo de gestão de higiene. Não realizar a avaliação de exposições cumulativas. Então, a gente sabe que alguns agentes, por exemplo, algumas substâncias, elas são cumulativas. Eu tenho lá um determinado agente que, junto com esse, vai ter uma consequência. E também, são sinérgicas, por exemplo, e também algumas exposições a longo prazo serão um problema. Tá? Então, elas são crônicas. Isso também nem sempre é considerado. Não sei se você está percebendo, mas tem muita coisa que não é feita. E o item que toda vez eu falo, mas vamos lá, só repetir, o amostral inadequado, que a gente geralmente só faz uma amostra e considera verdade para o ano todo, essa única amostra. Então percebe que falta muita coisa, lógico, mas se você corrigir pelo menos isso que eu já falei, rapaz, a gestão da higiene ocupacional da tua empresa vai estar voando. Espero que tenham gostado. Se gostar, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSE é o canal.